Alô, amigos! Canal Tricolaço no ar, mais uma vez. Muito obrigado a você que está conosco aqui. Cada vez mais gente, venha, curta, compartilhe e faça a sua inscrição também. Importante dar like também, dá seus likezinhos aí, né? Diga se você está gostando ou não. Manda pra gente aqui, toca o sino aí para receber notificações também. E vamos fazendo crescer nosso bolinho aqui, bem humildemente, como eu sempre falo. E estamos aqui para falar mais um pouquinho das coisas do São Paulo Futebol Clube. Terminou em Buenos Aires, lá na municipalidade. Como é que é o negócio lá, rapaz? É San José de la Vitória, eu não sei exatamente como é que é, mas não é. É como se fosse uma Diadema, uma Osasco, uma Guarulhos, lá de Buenos Aires, uma cidade, uma municipalidade colada à capital, administrada lá pela Autoridade Metropolitana de Buenos Aires. E lá o São Paulo venceu o Tigre por 2-0. Tigre 0, São Paulo 2. Que beleza, hein? Que bom resultado depois de 3 semanas turbulentíssimas, com São Paulo treinando escondido, com o Rogério Ceni sendo colocado em xeque, seu trabalho em dúvida, jogadores questionados, diretoria criticada, essa sempre muito justamente criticada, mas o São Paulo foi lá e fez a lição de fora de casa. É importante vencer um jogo como esse, porque você larga na frente, porque você tem os outros compromissos em casa. Então, São Paulo vai jogar a próxima em casa e depois vai jogar duas fora. Então, começar com 3 pontos, tentar ganhar mais uma em casa para 6, para depois jogar com um pouco mais de tranquilidade nas outras duas partidas é bom. E aí as duas últimas serão no Morumbi, a coisa fica mais assentada também. Algumas coisas para pontuar. Primeiro, vi muita crítica na internet, mas as pessoas esqueceram que a ideia de escalação do São Paulo era ter um time misto, né? Apesar do Rogério não ter feito nenhuma coletiva no período de intertemporada, mas algumas informações que vieram do ambiente são paulino davam conta de uma mudança para o 3-5-2, que não foi exatamente assim, foi mais um 3-4-3, mas houve uma mudança. Teve aquela história lá de Cotia, que os jogadores preferiram treinar na Barra Funda, e teve essa questão, o que priorizar. E o que saiu de dentro do CT era de que o São Paulo precisa fazer uma campanha responsável no Campeonato Brasileiro. Por isso, a tendência era o time principal. São Paulo não tem, ainda mais com os desfalques que tem e com a filosofia de escalação do Rogério. São Paulo não tem exatamente um time titular, mas tem aqueles jogadores que são, digamos, os jogadores de mais peso. Então, esses jogadores de mais peso atuam prioritariamente no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, no começo agora, a terceira fase, vai se começar mesclando um pouquinho. Se a coisa se tornar difícil contra o Ituano, vai ter que recorrer a todo mundo. E a Sul-Americana ficou meio que em último lugar ali na prioridade. Então, era natural que a escalação do Rogério Ceni para hoje não fosse exatamente algo lá muito coerente com o que a torcida queria, né? Então não foi algo produzido na teimosia ou na provocação, não. Era isso mesmo. Tanto é que o Luciano estava no banco, o Luan estava no banco, alguns jogadores importantes que entraram depois, Rafinha estava no banco. Se bem que o Rafinha tem a questão de estar voltando agora também, né? E o Rogério optou por lançar o Michel Araújo, do Fluminense, que está emprestado pelo Fluminense. O Erisson foi para o comando de ataque. E o Miolo teve. Aliás, Miolo não. O meio do campo ali teve Mendes, Nestor, o Rato compondo ali também. E a zaga foi essa sim titular, até porque, como bem lembrou o Silas na transmissão da ESPN, só tem essa zaga, não tem mais ninguém. É Arboleda, Alan Franco e Beraldo, cara. Ou Arboleda, Alan Franco e Beraldo. Ou Beraldo, Alan Franco e Arboleda. Não tem mais ninguém, tá todo mundo machucado. Tem o Belém, mas o Belém vai entrar de vez em quando.
Diego Costa ficou em São Paulo, tá voltando, mas não podia jogar por causa da expulsão da final da Sul-Americana do ano passado. Mesma coisa o Caleri, que também já está voltando aos pouquinhos. E aí, com esse time mais ou menos montado, foi interessante ver os ajustes que foram acontecendo ao longo do jogo por parte do time. Foi um jogo muito morno no primeiro tempo. Muito morno, ninguém arriscando demais. Com o São Paulo muito tímido, criando até algumas boas tramas no ataque, mas com a conclusão muito defeituosa. Então, o Araújo me surpreendeu positivamente. Aliás, vamos falar Araújo, né? Araújo é o outro uruguaio que joga no Barcelona, e ainda assim eu também prefiro falar Araújo. Mas o Araújo, eu achei que ele se apresentou muito pro jogo. Sabe o cara que quer jogar? Ah, é pra jogar? Então tá, então vamos jogar. Ele começou como um ala, quando na verdade ele é um meia, né? Um ala mais construtor ali. Se apresentou muito pro jogo, foi à frente, buscou a troca de passes, teve uma dinâmica muito interessante. Só que o São Paulo sofria de timidez crônica. E quando entrava na última zona do campo para tentar concluir as jogadas, não havia o chute, ou quando havia era de uma falta de coragem. Você percebia que era a bola queimando no pé, né? Então o David tentou, fraco. O próprio Erisson, que fez os gols depois do segundo tempo, fraco. O Rato tentou, fraco. Ninguém foi para arrebentar. Sabe quando dá? Você percebia que os caras não tinham segurança para concluir a jogada. Só que tinha algumas coisas interessantes. O Tigre, que não fez uma grande partida, porque foi um time que também não se atirou para o jogo. Tem até uma qualidade técnica interessante, os jogadores tocam bem a bola, mas é um time lento. E ofereceu as costas para o São Paulo, né? Trabalhou pressionando, mas tinha lentidão na recomposição. Então as costas estavam sempre livres e o São Paulo no primeiro tempo não soube aproveitar. Agora, no segundo, a leitura feita foi perfeita, porque o Rogério percebeu, já tinha percebido essa abertura de espaço, colocou o time em cima atacando esse espaço. Então o São Paulo começa o segundo tempo com muita pressão, tem 2, 3 escanteios seguidos, algumas jogadas de linha de fundo, começando com o Natan, passando pelo próprio Erisson, que passou a jogar também aberto pelo lado direito, cruzamentos na área com boas cabeçadas acontecendo ali, perigosas, mas a bola acabou não entrando. E aí o Rodrigo Nestor, teve um primeiro tempo pavoroso. Na verdade, não é nem que foi pavoroso, ele não apareceu para jogar. Não apareceu. E o Nestor, para mim, o principal defeito dele, enquanto as pessoas pegam no pé, chamando o Nestor de grosso, o Nestor é muito bom de bola, né? Bom de bola, assim, de trato com a bola e tal. Mas a coisa que eu mais reclamo dele ele é um jogador que não se apresenta para o jogo. A impressão que dá é que ele começou o futebol, menino, foi galgando categorias, né? 12 anos, 15 anos, sub-17, sub-19, sub-20. Mas ele não quer responsabilidade. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ser o Messi, eu não quero ser o De Bruyne. Ele se esconde. É o principal defeito dele. Ele quer sempre buscar aquela... Ele quer sempre estar discreto em campo. E na posição dele o cara não pode ser discreto. Na posição dele o cara tem que participar do jogo, tem que se apresentar, tem que bater na bola muito mais vezes, tem que procurar os jogadores do time para o passe muito mais vezes. E no primeiro tempo foi uma negação. Eu até teria trocado ele, colocado o Caio Paulista do lado esquerdo, trazido o Araújo para o meio para trabalhar como meia de fato, logo de saída. Porque eu acho que o Araújo, da forma que estava se apresentando para o jogo, ia dar conta do recado. Mas aí, como é o futebol, né? O Nestor já tinha dado um passe na área para uma conclusão ruim do Erisson. E aí depois tem uma jogada de roubada de bola do Tigre. O Tigre sai em velocidade. O Arboleda dá um bote certeiro no atacante. Aliás, partidaça do Arboleda. Partidaça, para mim.
Os dois melhores em campo de São Paulo, ele e o Araújo, ao longo do jogo todo. Depois o Rato. Beraldo muito bem também. E aí o Nestor, o Arboleda dá esse mata, solta a bola no meio, ela cai ali pro Nestor. E o Nestor faz um lançamento primoroso pro Erisson. O Erisson entra sozinho na área, dessa vez calmo, e bate de lado trocado do goleiro e faz o primeiro gol. A partir dali aconteceram duas coisas. O Tigre baixou o seu ímpeto, que já era muito pequeno. O Tigre não era um time vibrante. E o São Paulo ficou muito mais solto no jogo. E o São Paulo jogou bem no contra-ataque. O São Paulo aproveitou muito bem as costas do Tigre. Com muitas jogadas saindo pelo lado direito com o Rato, com os jogadores invertendo posição, o Rato saindo da direita para o meio, com o Erisson ocupando o espaço, e o próprio Natan, que jogou muito mal o primeiro tempo, melhorou o segundo ali. Lado esquerdo com o Araújo muito bem, se bem que o Araújo perdeu um gol antes do primeiro gol do Erisson, pavoroso, né? Que ele entra com o zagueiro na frente, tira o zagueiro, só fica ele goleiro, ele devolve pro goleiro. E aí a bola volta pro meio, Jackson Mendes bate na trave. E aí, depois de 13 minutos, 13 foi isso? 77, 75. Aí aos 30, o primeiro gol foi aos 12, segundo gol aos 30, 18 minutos. Com o São Paulo pressionando, jogando bem, administrando aquele espaço do meio. A bola cai para o Natan, ele erra, o Erisson passa no corredor, recupera a bola e faz um golaço. Vai para dentro, corta para o meio, percebe o goleiro adiantado, dá um total por cima e faz o segundo gol para o São Paulo. Aí a coisa tranquilizou de vez, o Tigre ficou perdido, o São Paulo administrou muito bem o jogo, podia ter feito terceiro até o quarto gol. Aí o Rogério promoveu a entrada do Luciano, promoveu a entrada do Luan, Marcos Paulo, depois o Rafinha mais para o final, e foi administrando. Vitória muito boa para, digamos assim, recuperar um pouco da moral do time depois de toda essa turbulência pós-eliminação do Paulista e tal. O que vale agora, gente? Eu falei, o que aconteceu no Campeonato Paulista não quer dizer nada para o resto. Nada. Se o Palmeiras perder o título para o Água Santa domingo, não vai acontecer nada com o Palmeiras. E o Água Santa vai levantar a taça, não tem divisão nenhuma, será desmontado na outra semana, vai comemorar pra caramba e só. Vai jogar a Copa Paulista depois. Né? Fará diferença na vida do Água Santa. Mas do Palmeiras, do Corinthians ter saído nas quartas de final, mudou alguma coisa? O Corinthians passeou em Montevideo hoje contra o Liverpool, 3-0, fora os ameaços, sem Renato Augusto, que saiu chorando no primeiro tempo. Então, eu sempre insisti nisso, porque são coisas diferentes, são dinâmicas diferentes, adversários diferentes, disposições diferentes. E é legal porque dá uma acalmada no ambiente, todo mundo teve uma chancezinha para entrar ali. O próximo jogo do São Paulo é só na terça, é pela Copa do Brasil, é contra o adversário que o São Paulo já enfrentou e conhece, que é duro, que é o Ituano, mas é em casa, é um jogo ganhável, para ir esperar mais 4 dias para estrear no Campeonato Brasileiro. Então, uma coisa de cada vez para as coisas se encaixarem. E depois a gente vê o resto. Muito boa atuação do Rafael, personalidade. Rafael vai melhorando. A zaga do São Paulo inteira jogou bem, até o Alan Franco. Mendes, boa partida. Nestor, primeiro tempo horroroso, segundo tempo muito bom. O Natan, atrapalhadíssimo no primeiro tempo, melhorou no segundo. O Rafinha entrou, não deu nem para sentir o que aconteceu. O Luan entrou muito bem, tramando bolas ali no meio. O Rato, eu falei, o Rato foi bem, discreto, é verdade, mas bem. Aquela coisa dele ele não errar passe ajuda muito. É um jogador que dificilmente erra passe. Né? O Michel Araújo, gostei bastante. Gostei bastante. O Erisson, apagadíssimo no primeiro tempo, mas foi bem no segundo. O David, razoável no primeiro. Participou das ações ofensivas no segundo, mas caiu de produção. São Paulo, na realidade, jogou num 3-4-3, né? Que é um esquema que eu gosto até mais do que o 3-5-2. Então fica Rato, Araújo, Mendes, Nestor, Erisson
David e... Meu Deus, quem que tava ali na frente junto? Acabei de falar aqui, pô. Se dane isso aí. O Araújo tá fazendo o lado esquerdo ali. Mendes, Nestor. Tá faltando um jogador aí, gente. Edson. Oh, meu Deus do céu. O Edson. David. Caramba. Bom, tô ficando louco. Tô com sono velho e esquecendo as coisas. Mas o questão é que São Paulo acabou indo bem ali. Quem mais que entrou? O Luciano entrou no segundo tempo bem, muito afim de jogo. Marcos Paulo discreto, mas mais intenso. Você vê o que o Rogério deu a bronca, né? Entrou muito mais ligado na partida. Entrou o Luan, que eu falei, entrou bem. Entrou o Rafinha, não dá para contar. Entrou o Alisson. É um jogador que pouco acrescenta. Se o time estiver bem como estava hoje, ele entra, não compromete e tá tudo certo. Bom, é isso, gente. Nos encontramos então nas próximas conversas. Segunda-feira a gente faz um vídeo geral. Terça-feira tem o jogo contra o time do Ituano. E vem brasileiro por aí. Ufa, São Paulino! Hoje deu. Aquele abraço.